então, Gênesis 32, 28, falar sobre Jacó. Amém. Jacó, ele foi um homem que lutou com Deus. Ele lutou na vida. Ele é um homem que batalhou, lutou, guerreou, não desistiu, passou por muitas dificuldades. Terrível Jacó. Jacó, no próprio nome dele, ele tem uma história muito grande. A história dele é muito grande, mas não quero falar da história dele, o significado do nome dele, traiçoeiro. Ele enganou o irmão dele, tomou a bênção do irmão dele, ele fugiu, ele trapaceou. Jacó, ele foi uma pessoa que completamente ele se deixou ser dominado pelo mal no começo da sua trajetória, da sua vida. Então estamos falando sobre o domínio próprio, né? Falamos sobre o domínio dos olhos, dominar. Fomos chamados para dominar e não ser dominado. E Jacó, ele foi um homem que se deixou ser dominado. Mas aí então Jacó, ele teve um encontro com Deus. Ele se encontrou com Deus porque Jacó, ele era filho de Isaac. E Isaac era filho de Abraão. Então a Bíblia fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Gênesis 32, 28 diz: então o homem orientou o ET chamará mais Jacó, mas sim Israel. Portanto, como príncipe lutaste com Deus, e como o ser humano prevaleceu. Olha só, como príncipe ele lutou, guerreou, e ele como ser humano permaneceu. Ali no vale de Jaboque, no chamado Peniel, o local aonde Jacó ele teve um encontro com o anjo de Deus. Então, por isso, o próprio Jacó chamou aquele lugar de Peniel e explicou o motivo. Vi Deus face a face, a minha vida foi salva. O profeta Oséias também fala sobre esse acontecimento numa profecia direcionada a Israel. Ele disse: no ventre pegou do calcanhar do seu irmão, e no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo, e prevaleceu, chorou, pediu mercê em Betel, e achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Portanto, o anjo que lutou com Jacó era o anjo do Senhor, pois o próprio Deus pré-encarnado, isso significa, naquele episódio, houve uma teofonia. Jacó lutou com Deus. Jacó, ele queria a presença de Deus. Amém? Então ali Oséias fala que Jacó, quando ele estava no ventre da mãe dele, e ele, o irmão dele Esaú, e ali a mãe dele estava grávida, né, de gêmeos, e a Bíblia diz que Esaú saiu primeiro do ventre da sua mãe, e Jacó agarrou o calcanhar do irmão dele, e saiu ali, né, naquele parto ali, agarrado no calcanhar do seu irmão, porque ele queria sair primeiro, porque ele agarrou. Então esse nome também, Jacó, significa aquele que agarrou. Então, e ali no vale do Peniel, eu acho maravilhosa a mensagem, essa palavra de Jacó. Ali no vale do Peniel, Jacó, ele estava numa situação muito difícil, porque o irmão dele viu o encontro dele, e ele vinha da casa do sogro dele, e ali de Labão, e ali Jacó via com a família dele, toda a família dele, e ele sabia que o irmão dele, Esaú, estava vindo, e ali Jacó, ele deixou a família dele e foi para um vale, chamado Vale do Peniel, e ali Jacó, ele se encontrou com o anjo de Deus, e ali ele agarrou o anjo de Deus, irmãos, e segurou ele, e não largou aquele anjo, e ficou ali a noite inteira lutando, guerreando com aquele anjo de Deus, que aquele anjo feriu a coxa dele, e mesmo assim ele não largou, ele não soltou o anjo do Senhor, ele ficou ali até Deus responder ele, até Deus
até Deus mudar a sorte dele, mudar a vida dele, porque Jacó, ele não foi covarde, Jacó, ele foi ao encontro de Deus, porque ele sabia, se ele não tivesse encontro com Deus, que ele se encontrasse com seu irmão, sem encontrar com Deus, o irmão dele certamente ia matar ele, porque ele tinha enganado o irmão dele, e ali ele agarrou o anjo do Senhor, ali ele agarrou Deus, ali ele segurou, ele não soltou. Jacó, o foco dele ali, a vida dele ali, ele queria a presença de Deus, ele queria a bênção de Deus, ele estava lutando por algo muito importante na vida dele, que era a presença de Deus. Jacó lutou com Deus, Jacó, ele queria a presença de Deus, ele queria a bênção de Deus, Jacó, ele queria ter Deus na vida dele, e ali ele lutando com Deus, ele lutando pela presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, irmão, buscamos a presença de Deus, nós temos a bênção de Deus, temos a paz, temos a vida, temos a salvação, temos a alegria da salvação. Jacó não largou, não soltou Deus até que ele foi abençoado, até que Deus mudaste o nome dele e falaste para ele: tu prevaleceu e agora eu mudo o teu nome não será mais Jacó, o teu nome será Israel. Amém? Deus mudou o nome dele, Deus mudou a história dele, porque ele agarrou, ele prevaleceu, ele não soltou, ele permaneceu lutando com Deus. E ali Jacó, na presença de Deus, ter Deus na vida, ter Deus na vida, isso é ser abençoado. Amém? Amém. Ter Deus na vida, irmão, isso é ser abençoado. E Jacó ali, irmão, para ele a coisa mais importante é ter Deus na vida dele. Porque se ele saísse ali ele saiu dali com Deus, quando ele encontrou o irmão dele, houve uma reconciliação, houve um arrependimento, houve uma mudança na vida dele, houve uma metanoia na mente dele, houve uma transformação na vida dele. Porque, irmão, para nós também, o que mais importante é ter a presença de Deus, é ter a bênção de Deus, e ali é ter a salvação de Deus, é ter Deus na tua vida. Isso é ser abençoado. Ter a bênção de Deus é querer só as coisas de Deus, mas não querer somente as bênçãos de Deus. Hoje muitas pessoas só querem as bênçãos de Deus e não querem o próprio Deus. E Jacó aqui, ele nos ensina que nós temos que querer Deus, porque onde nós querer Deus, viver com Deus, andar com Deus, obedecer Deus, as bênçãos de Deus estarão conosco no caminho, e Deus nos abençoará por onde nós for, por onde nós estiver, Deus nos abençoará. Ele queria a presença do Deus eterno. Amém? Aí Jacó lutou como um homem, lutou com o eterno, a bênção, ele teve a bênção, ele teve a perseverança, ele se tornou um filho de Deus, ele era um homem valente. Ali, até tem uma frase que diz assim, né, irmão? Casca grossa. Ele tem um casca grossa e tem um casca dura, né? O casca dura é aquela pessoa que suporta, aguenta a batalha. Ele foi valente ali, ele lutou, ele foi ferido na batalha, ele sabia a situação dele. E eu quero falar uma frase, antes que eu me esqueça. Deus ali perguntou o nome dele. Qual era o teu nome? Jacó. Deus não chamou ele pelo pecado dele, Deus chamou ele pelo nome dele. E então, quem nos chama pelo nosso pecado é o diabo. Deus nos chama pelo nosso nome. Qual é o teu nome? E ele falou: Jacó. Então, já que você prevaleceu, você foi casca grossa, você não desistiu, você não foi frouxo, não foi covarde, não fugiu do seu irmão, não fugiu da minha presença, eu vou mudar o teu nome. O teu nome não será mais Jacó, traiçoeiro. Não será mais o teu nome, não será mais ladrão, o teu nome não será mais mentiroso, porque ele se arrependeu, ele teve ali um arrependimento sincero, ele se rendeu a Deus, ele se agarrou na presença de Deus e não soltou, e Deus mudou o nome dele.
Amém? Ele era guerreiro. Tem que ser guerreiro, mano. Tem que ser valente. Ele lutou, ele não desistiu, ele dominava a situação. Amém? E assim somos nós. Nós temos que ser guerreiro, temos que ser valente, não podemos nos deixar ser dominado pela situação. E ali Jacó, ele viveu a vida toda dele sendo dominado pelo fracasso, pelo pecado, pelo aquele sentimento de acusação. E ali ele tomou uma decisão ali, e ele se rendeu a Deus, e ele lutou, ele passou a dominar a situação, e não deixou mais a situação dominar ele. Ele não era um homem medroso, ele era um homem valente. Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, pai de Isaac, Abraão, pai da fé, Isaac, alegria, e que Isaac era o pai de Abraão, e Abraão foi o pai da fé, Isaac, o pai de Jacó, com alegria, e Jacó foi o homem que lutou com Deus. Glória a Deus, amém. Amém. Foi o homem que persistiu, perseverou, guerreou e conquistou a sua posição. Amém? Amém. Então, Jacó conquistou um novo nome. Jacó foi valente, permaneceu, perseverou, agarrou o calcanhar, não desistiu. Olha só que coisa tremenda. Ali ele fez valer, podemos dizer assim, o nome dele. Amém. Olha a característica dele. Ele era aquela pessoa, aquele homem que desde o ventre, quando ele saiu, ele já lutou. Ele era um lutador. E ali ele agarrou o calcanhar do seu irmão. E ali ele agarrou Deus, ele agarrou o anjo de uma maneira tão forte e não soltou. Então essa característica eu tenho na minha vida. E você tem que ter na tua vida essa característica de agarrar e não soltar, e não largar, não afrouxar, e ficar agarrado. São esses homens, são essas mulheres que Deus procura para mudar a história dela, o nome dela, e ela deixar um legado aqui na terra. Porque essas pessoas que agarram, que são valentes, são as pessoas que Deus procura. Tem alguém aqui? Amém. Amém. Tem alguém aí no Instagram aí? Tem? Então Continua a minha palavra de ânimo para você essa noite, continua agarrado em Deus. Amém. Não larga Deus por nada. Amém? Não seja Jacó traiçoeiro, aquele covarde medroso, mas seja um Israel de Deus que luta com Deus. Então isso é maravilhoso. Deus, ele muda a nossa identidade, como mudou a identidade de Jacó. Deus é o Deus que perdoa os nossos pecados. Deus é o Deus que muda a nossa história.